acredito, gente. Alô, quinto ano. Vamos lá, minha galera. Vamos apoiar nosso módulo 4. Então, estamos terminando. Na página 46, nós temos uma leitura. A leitura 2 está falando. Na leitura 1, nós falamos sobre histórias em quadrinhos, sobre cores, né? Agora, nós temos aqui nem de menino, nem de menina. Muitas vezes ouvimos as frases, isso é de menina, ou isso é de menino. Quando falamos de esporte, não é muito comum ver meninas jogando futebol ou lutar em boxe. Assim como não é muito comum ver os meninos em aula de sapateados ou dança. Mas será que existe mesmo essa separação? Bom, em julho acabou a Copa Moleque Travesso de Futebol Sub-13 para meninos de 12 anos a 13 anos, com a participação de um time feminino do Centro Olímpico de São Paulo. Como não existe campeonato de futebol feminino para essa idade, infelizmente, né? O primeiro desafio foi ter abertura para participar desse evento com os meninos. Elas não só jogaram, como ganharam a Copa. No entanto, tiveram que ouvir os comentários dos garotos, né? Infelizmente, né? De alguns pais também, tentando justificar a derrota, dizendo que não jogaram para valer porque eram meninas. Triste isso, né? Será que tem mesmo essa coisa de menina e de menina? E os brinquedos? Bambolê, bola, boneca, carrinho, corda, moto e panela. Todo mundo pode brincar junto? Afinal, brincar é se divertir, explorar, sonhar e aprender sem limitações, sem se preocupar se é azul ou rosa, se é de menino ou de menina. E se pensarmos nas profissões, existe algo que define se é para homem ou para mulher? Presidente de empresa, por que não de um país? Policial ou astronauta? Acabamos associando algumas profissões, erradamente, a mulheres como professora e recepcionista, e outras a homens, como engenheiro e motorista. Outras aos homens, como. A realidade é que não existe profissão exclusiva para homens e nem para mulheres. Vamos aceitar o desafio de pesquisar sobre profissões? Bom, durante uma semana, observe quantos homens e mulheres você vê nas seguintes profissões: motorista de táxi ou ônibus, professor, balconista de loja, policial, caixa de supermercado. Façam essa pesquisa, depois vamos botar o papo em dia. Bom, Jornal Joca. O Jornal Joca é uma publicação quinzenal destinada a crianças e jovens. Nele é possível encontrar notícias, reportagens, infográficos, artigos de opinião, entrevistas, entre outros textos, sobre tecnologias, esporte, maluquices e muitos outros assuntos que interessam o público infanto-juvenil. Além de impressos, há a versão digital também do jornal no seguinte endereço que está aqui, tá? Você pode pesquisar. Bom, 48. Vamos lá ver. Interpretação escrita. No primeiro parágrafo do artigo de opinião, a autora apresenta a ideia central, que é desenvolvida ao longo do texto. Que ideia é essa? Copie um trecho do texto que comprova a sua resposta. Bom, é a separação entre coisas e atividades de menino e de menina. A expressão é, abre aspas, mas será que existe essa separação? Fecha aspas. Ainda no primeiro parágrafo, a autora cita algumas atividades mais praticadas por meninos e outras por meninos. Contorne essas atividades num texto de acordo com a legenda. Vamos botar de amarelo, atividades mais praticadas por meninos, e de verde, atividades mais praticadas por meninas. Vamos botar lá o texto? Então, nós temos aqui, perdão. Vamos pintar aqui, ó, de amarelo, futebol e boxe, de amarelo. E de verde, sapateado e dança. Bom, no segundo e no terceiro parágrafo, a autora cita um exemplo em que as meninas provaram que também podem praticar atividades consideradas de meninos. Que exemplo é esse? A Copa Moleque de Futebol Sub-13, em que elas participaram e pela primeira vez e venceram os meninos.
No último parágrafo do artigo, a autora fala sobre brinquedos e profissões. A que conclusão a autora chegou a respeito dos brinquedos de menino ou de menina? Bom, concluiu-se que brincar é se divertir, explorar, sonhar e aprender, independentemente da cor ou do brinquedo. A que conclusão, então, ela chegou em relação a profissões? Concluiu-se, então, que não existe profissões de homens e nem profissão de mulheres, que ambos podem ter qualquer profissão que quiserem. Bom, depois que você fizer aquela pesquisa, vocês vão marcar aqui, olha. Quantos motoristas de táxi ou de ônibus vocês viram que são homens e mulheres? Professor, homem e mulher. Balconista de loja, homem. Quantos são mulheres? Policial. Quantos homens vocês viram? Quantas mulheres vocês viram? E caixa de mercado, quantos homens vocês viram e quantas mulheres vocês viram? Ao escrever o texto, nem de menino nem de menina, a autora quis dizer o quê? Qual é o objetivo? Informar e expor uma opinião sobre meninos e meninas. Página 50. Bom, um artigo de opinião está dividido em estrutura, desenvolvimento e conclusão. A introdução são apresentados o assunto e a ideia central. O desenvolvimento são apresentados o ponto de vista do autor do texto e os argumentos. E a conclusão são as ideias que foram concluídas. Identifique quais parágrafos no artigo, nem de menino nem de menina, corresponde a cada uma dessas partes. A introdução está no primeiro parágrafo, o desenvolvimento, segundo e terceiro parágrafo, e a conclusão está no quarto parágrafo. Leia o crédito do texto e responda onde o artigo foi publicado. Foi publicado no jornal Joca. Com que função as aspas foram empregadas? No primeiro parágrafo do texto, para indicar que se trata da reprodução da fala das pessoas. Já que você já falou que quando você for reproduzir a fala de um personagem, de uma pessoa, você tem que botar entre aspas, para identificar que não é a sua fala, e sim a fala de alguém. Releia o parágrafo do artigo nem de menino nem de menina. Elas não só jogaram, como ganharam a Copa. No entanto, tiveram que ouvir os comentários dos garotos e, infelizmente, de alguns pais tentando justificar a derrota. Por qual termo a expressão em destaque nesse trecho poderia ser substituída sem alterar o sentido? O no entanto, podemos colocar por porém. No artigo de opinião, então, o autor apresenta seu ponto de vista sobre determinado assunto e emprega argumento para defendê-lo. Geralmente, é dividido entre introdução, desenvolvimento e conclusão. Na 51, temos estudo da língua, frase e oração. Não sabia qual é a diferença. Vamos lá. Temos aqui uma tirinha. É hora de fazermos planos para nossas férias. Aí o H fala sim, aí começou a chover. Bom, sobre que assunto o casal estava conversando? Sobre os planos para as férias. Qual é a expressão do casal no primeiro quadrinho que revela o quê? Alegria, estão animados, né? Entusiasmados. A expressão do casal nos dois quadrinhos é a mesma? Não, porque no segundo quadrinho eles já estão tristes, desapontados. Por quê? Porque o que atrapalhou? O que atrapalhou os planos do casal foi a chuva. 52. Bom, assinale alternativas verdadeiras sobre a fala da Elga. Tem sentido completo, vamos marcar. Contém verbo, tá? Quando ela fala lá, vamos voltar para identificarmos. Ela fala, é hora de fazermos planos para nossas férias. Tem sentido? Tem. Tem verbo? Tem. Aqui, fazermos. E o também é verbo. Bom, ok. Agora vamos assinar a alternativa do H. Tem sentido completo? Tem. Ele fala sim, mas não contém verbo. Aí está a diferença. Bom, conforme você viu, a fala de Elga possui sentido completo e contém verbo. Já a fala do H não possui verbo, mas tem sentido dentro da situação de comunicação do casal, mesmo sendo composta por uma única palavra. Sim. Tem sentido, você entendeu? Sim. Bom, frase, então, é um enunciado que faz sentido dentro de uma situação de comunicação.
podendo ser formada por uma ou mais palavras. Pode ou não conter verbo. A oração é o enunciado que sempre contém verbo. Então, a diferença está aí. A frase tem sentido, mas não tem verbo. Já a oração contém verbo. Vamos reler, então, aqui. E vamos classificar o que é frase e o que é oração. O que a Elga fala é uma oração. E o que o Agar fala é uma frase. Correto? Primeiro analise se o enunciado tem sentido completo. E se contém verbo. Se conter verbo, porque é uma oração. 53, vamos lá. Vamos ler essas 3 capas do livro. O pote vazio, quadrinhos para miúdos e em briga de irmão, quem dá opinião. Como os títulos desses livros são classificados? Frase e oração. Bom, o pote vazio e o quadrinho para miúdos são frases, porque não possuem verbos. Já em briga de irmãos, quem dá opinião tem verbo, que é quando ele fala dá. Transforme as frases a seguir em oração. Que filme fantástico! É frase porque não contém verbo. Podemos, então, transformar em oração. Assistimos a um filme fantástico. Ou o filme era fantástico. Aqui temos aqui. Felicidades a vocês. Podemos botar assim. Que vocês sejam felizes. Ou desejo felicidade a vocês. Então, desejo e sejam são verbos. Então, virou oração. Que pôr do sol maravilhoso. É uma frase, não tem verbo. Vamos botar agora verbo para transformar em oração. Podemos botar, vimos um pôr do sol maravilhoso. Ou, hoje, fez um pôr do sol maravilhoso. Então, as duas frases transformou-se em oração. Belo trabalho é uma frase. Vamos transformar em oração. Podemos botar, você fez um belo trabalho. Ou então, você executou um belo trabalho. Então, executou e fez são verbos. Então, passamos para oração. 54. Vamos organizar aqui para se tornar um sentido. Lá chove bastante durante o verão. Letra B. Nós precisamos de ajuda para fazer essas tarefas. Letra C. Aqueles doces artesanais parecem muito saborosos. A letra D. Eu estou feliz com os resultados alcançados. Vamos, então, classificar agora em verbo A e em frase sem verbo B. Que dia nublado? Tem verbo? Então, é B, não tem verbo. Mas que bom isso! B, não tem verbo. Os professores organizaram a gincana. Organizaram é verbo, então é oração. Letra A. Cuidado, é só uma frase. Letra B. Os garotos gostam de ir ao clube. Gostam. Tem verbo, letra A. Murilo chegou cedo para a aula. Chegou, é verbo, então temos uma oração. Letra A. Que camisa linda, letra B. Então, identificamos. Quando tiver verbo, é uma oração. Quando for frase, é um enunciado que faz sentido, que pode ter apenas uma palavra. Sim, não, dentro de um contexto. Ok? Finalizamos, então, o nosso português. Continue estudando e continue também se cuidando. Ok? Beijos no coração de vocês. Tchau, tchau.